E aí galera, beleza? Felipe Luiz dá entrevista e rasga elogios a Arrascaeta pós-jogo do chocolate do Flamengo de 6-0 em cima do Juventude. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim? Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui a 20 anos a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay. E boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda também no extracampo, hoje a gente viu o Flamengo jogar jogo em casa, no Maracanã, só que para 30 mil, 32 mil torcedores no Maracanã. E você, como torcedor histórico, já sabe, torcedor e também jogador multicampeão, sabe a diferença de que é jogar no Maracanã lotado, 55, 60 mil torcedores, e um Maracanã com público reduzido. Como que é para você, agora como técnico, encarar um Maracanã com esse público, sendo que a gente sabe que o potencial da nação rubro-negra é botar 60, 65 mil torcedores? O que eu mais quero é que o nosso torcedor nos leve e nos empurre e lote o Maracanã. É um assunto que não é meu, é da diretoria, claro, né? Não tenho nada a ver com isso. Claro que eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor, é o que nos move, né? E por jogar futebol, primeiro, que é o nosso amor, mas o que mais nos motiva é fazer um gol e o estádio todo vibrar e cantar teu nome. Claro que é isso que mais queremos, mas a única coisa que eu peço é que a torcida nos apoie, que eles sabem bem como o Maraca sabe fazer festa. Você fala que eu sou um eterno torcedor, né, de toda a vida, mas eu nunca pude participar no Maracanã antigo, né? Nunca pisei nesse Maracanã antigo. Queria muito ter vivido isso como torcedor do Flamengo e que o torcedor, ele nos acompanhe. Precisamos muito do nosso torcedor aqui no estádio para poder performar, porque os jogadores se motivam muito mais quando a festa é linda da torcida.
Felipe, boa noite. Laje da Alfovo, da Flamengo TV. Só um segundo. A partir de agora, a gente vai começar a entrevista coletiva do jogo que acabou de encerrar, que, aliás, é a proposta aqui. Sobre questões institucionais, vocês procurem a Mariúcha, ela marca com a direção jurídica e ele vai atender vocês, esclarecer as questões. A partir de agora, a gente fala aqui sobre jogo, tá bom? Vamos lá. E Felipe, Laje da Alfovo aqui da Flamengo TV, sobre aspectos positivos, né? Hoje foram tantos, seu plano inicial de jogo, gols de bola parada, o Danilo fazendo gol indo muito bem, cruzamento certeiro do Wesley, você até deu um abraço nele ali, bem legal, o Pedro, mais um golaço do Arrascaeta. Queria que você comentasse como técnico, quão orgulhoso você sai dessa partida, uma goleada histórica, e o quanto isso vai impactar na confiança dos jogadores para esses próximos jogos. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem. Portanto, o resultado elástico ele é maravilhoso para o torcedor, para os jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Essa vibe de jogo boa que aconteceu hoje, mas recapitulando que nos resultados ruins do Flamengo, principalmente na última derrota, você disse, a culpa é minha. Então eu vou fazer agora o contrário. Hoje, o mérito é teu. O que o Felipe Luiz hoje, né, que ganhou, que encantou e que já antecipou o chocolate para várias famílias rubro-negras, fez para ganhar da forma como ganhou do Juventude? Não, sinceramente, assim, eu falei nas outras coletivas e não tenho problema em assumir meus erros, né? E hoje aconteceram coisas durante o jogo que o plano ali que o teu companheiro falou, não foi totalmente perfeito, né? Na parte da defesa principalmente, mas os jogadores tiveram uma noite feliz, foram muito superiores, confiança lá em cima, o plano realmente ajudou, eles encontraram os espaços e machucaram muito, né, a defesa do Juventude de uma forma assim mais leve, né? Comparando com aquela derrota, hoje também, em referência ao último jogo, 3 jogadores saíram, igual que aquele jogo, e segundo vocês, o Central Córdoba era um adversário muito inferior, né? E serve de aprendizado para todos nós, né? Para vocês, para todos, que não é assim no futebol, não é fácil. E os jogadores, a diferença é que os jogadores têm uma ambição muito grande. Eles têm uma fome muito grande. Eu noto isso no dia a dia, no trabalhar, nas perguntas que eles fazem quando eles têm dúvidas, porque eles não querem entrar em campo com dúvidas. Então, como a gente fez gol cedo, de bola parada e tudo mais, aí eles se sentiram cada vez mais confortáveis no campo, o Juventude cada vez menos, e nos deu esse resultado elástico, que é muito bom para Pedro, para próprio Danilo, como falou, o Arrascaeta continuar no nível que ele está. Então é importante que essas vitórias elas venham e nos aproxime muito desse jogo que queremos com a bola, que é o mais importante. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória. Os torcedores também destacaram nas redes sociais. Cadê? Eu não estou vendo. Aqui. Ah, tá, desculpa. No contraponto com a derrota para o Central Córdoba, também uma mudança de atitude da equipe dentro de campo. Até que ponto também o aprendizado daquela derrota, como ela veio, foi importante já para uma resposta imediata no domingo diante do Grêmio e, na sequência, essa vitória da maneira como aconteceu com o time, sendo mais objetivo, né, sendo mais dominante na partida e procurando também resolver o quanto antes possível o jogo. Bom que você me lembre desse jogo do Central Córdoba, porque eu não vou esquecer, né? Pelo visto vocês também não, mas claro que é um aprendizado e a gente tem que lembrar sempre para os jogadores, sempre. A derrota ela está aí. Se você
não estiver no seu melhor dia, a derrota vai aparecer. Então, eu não concordo com a mudança de atitude, porque aquele jogo contra o Central Córdoba a gente teve 2 chances, ou 3 claras, né? O Juninho teve uma chance clara no começo do jogo, que eu lembro agora, não estou lembrando das outras, para fazer 1-0, e a bola não entrou. Hoje ela entrou. E isso dá uma confiança muito grande. A única diferença é que aquele dia, como a bola não entrou e nós tomamos o gol, o treinador cometeu um erro depois. E hoje a bola entrou e os jogadores cada vez mais confortáveis. Então, a atitude eu não concordo contigo. O resto, que foi um aprendizado, não tenha dúvida que a derrota ela machuca, mas ela ensina muito. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu queria perguntar sobre o Pedro, meu xará, porque hoje ele voltou fazendo 2 gols, já tinha voltado contra o Central Córdoba. Eu queria saber os dados que vocês têm sobre a chance de relesão desse jogador, porque há 5 anos ele teve a mesma lesão em outra perna e voltou em 9 meses. O que vocês fizeram de diferente para 5 anos mais velho, em outra perna, ele voltar 2 meses antes, e se você também já planeja, talvez, ele ser titular contra o Vasco no sábado? Obrigado. Primeiro, essa pergunta era para o médico, não é para mim, né? Porque mais... eles que planejam, eles fazem o planejamento dos jogadores lesionados. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro na lesão anterior voltou em 6 meses e não em 9. E nessa aqui ele voltou em 7, 6,5 e 7, uma coisa assim. Os dados, o doutor pode falar muito melhor do que eu, são mais do que seguros para nos dar a confiança de colocá-lo no campo. Então, claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então, não sei ainda se eu posso. Eu acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Eu acho que tem que ter uma progressão. Não sei. Agora, que os jogadores estão sujeitos a terem recidivas, claro que sim. Mas não só ele, todos que entram no campo, que pisam ali, têm o risco de arrebentar o joelho. De todos os times do campeonato. Não queremos que aconteça com ninguém, mas as lesões e o futebol é risco. E quem entra no campo está correndo esse risco. Eu mesmo quebrei as 2 pernas. E estou aqui. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. O que impressiona, além do resultado, da postura, da atitude do time, é essa intensidade durante os 90 minutos, né? O Flamengo não deixou de jogar em nenhum momento, mesmo com 2, 3, 4-0 no placar, pressionando a saída de bola do Juventude. E essa intensidade é a marca também do seu trabalho, né? Acho que o gol hoje cedo ele condiciona o jogo, como aconteceu contra o Grêmio, facilita muito para o Flamengo jogar e se impor, como se impôs, né? Mas foi um jogo assim, em ritmo de treino, com você podendo testar, rodar o elenco, fazer testes ali na estrutura do time, mudando ao longo da partida. Qual que é a importância de ter esse elenco todo à disposição? Agora só o Vinha está no departamento médico. Acho que isso faz toda a diferença também para colocar em prática esse trabalho no dia a dia, né? Desculpa, qual foi a pergunta? A pergunta é sobre a importância de ter esse elenco todo à disposição para manter esse estilo de jogo, essa intensidade. Ok, a intensidade no começo. Verdade. Uma das coisas que eu bato muito na tecla e que eu luto muito é que o time não baixe o ritmo, que continue com o ritmo alto, a intensidade alta, pressionando o tempo todo. Existem alguns jogadores que, até mesmo porque estão voltando de lesão e tudo mais, que não conseguem manter o ritmo durante os 90 minutos, mas aí, complementando a tua pergunta sobre o elenco, as peças no banco e com o elenco todo disponível, são extraordinárias. E eu amo ter essa dor de cabeça. Eu amo ver jogador bravo comigo porque não joga, porque isso quer dizer que eu tenho todos disponíveis, né? E eles fazem a intensidade aumentar. Por quê? Porque o jogador que entra, ele quer fazer gol, ele quer dar assistência, ele quer fazer as jogadas, então ele pressiona, ele corre, ele luta e continua jogando bem com bola. E mantém o nível de intensidade da equipe. Então, claro que o elenco é o que faz essa diferença. E uma das coisas que eu peço muito é que com 2-0, por exemplo, 3-0, que o time nunca baixe o ritmo. E hoje eles fizeram isso e vem comprando essa ideia. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, fazendo um recorte do jogo contra o Inter, do jogo contra o Córdoba e dos últimos 2 jogos, no jogo contra o Inter, o Juninho ele tem uma chance de cabeça, o Rocher, muito mérito dele também, faz a defesa.
No jogo contra o Córdoba também acaba que perde um gol ali antes dos 4 minutos. No jogo contra o Grêmio, o Arrasca aproveita essa oportunidade, ele faz esse gol no começo. E hoje, o gol saiu ali com 11 minutos mais ou menos, mas antes do gol a gente já via o time chutando de fora da área. Foi uma orientação sua para que quando o adversário ele jogar com... A gente via ali claramente 2 linhas de 4, né, defendendo no Juventude. Foi uma orientação sua que os jogadores arriscassem mais de fora da área quando tivesse essa chance, assim, quando tivesse muito embolado a defesa do time adversário. Eu queria que você falasse sobre isso e dessa importância desses gols logo no começo, até para o Flamengo conseguir impor o seu jogo sobre o adversário. Eu falei em outra entrevista que, por exemplo, o jogo é um guia para a gente para poder corrigir e melhorar a nossa equipe. Uma das coisas que falta realmente é a zona de finalização. O time chega, mas claro, as chances quando os adversários se fecham nunca são claras, né? E aí você tem que buscar recursos como cruzamento, chute e tudo mais. E claro que uma das coisas que tínhamos e temos que continuar melhorando é esse terço final. Acho que eu vi uma entrevista do Seabra essa semana que ele fala, né, sobre criar mecanismos, e a gente faz isso. A gente leva o time até ali e depois dá mecanismos para que eles ocupem bem a área, para que eles entrem nos intervalos, para que eles ataquem o espaço e encontrem soluções por si só para poder resolver. Depois a qualidade do jogador é que faz a diferença, porque eu não posso nunca fazer um treino e ensinar o jogador a chutar a bola do jeito que o Arrasca chutou hoje, é impossível. Então eu levo ele até ali, eu crio a estrutura, dou mecanismos, depois a qualidade dele aparece e sobressai. E como eu disse também, tem dias que a gente vai ser mais feliz e outro dia vamos estar mais espessos na frente do gol. Mas o importante é que o time mantenha a estrutura e a solidez, porque para mim é muito, muito importante que o time seja sólido na parte defensiva, que foi um dos guias que a gente teve que melhorar do jogo da Libertadores. Oi, Felipe, aqui à sua direita, Sérgio Lobo, parabéns aí pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Arrascaeta, porque eu tenho percebido nos últimos jogos que o rendimento dele fisicamente tem melhorado muito. Queria saber se vocês estão fazendo um trabalho com ele diferenciado nesse sentido. E outra coisa, sobre o posicionamento dele. Também me parece que ele está jogando mais perto do gol. E ali ele é muitas vezes letal, como foi hoje, como foi contra o Grêmio 2 vezes. Você está reparando nisso também? Você mudou ele um pouquinho de posição, botou ele mais perto do gol e fisicamente. E só um outro detalhe, como é que está o Alexandre? Me parece que é na mesma lesão que ele teve no Campeonato Carioca, na mesma coxa, não é isso? Eu não acho que é a mesma lesão do Alex, eu acho que não é, mas falei com ele rapidamente, ele falou que foi muito leve, eu senti alguma coisa muito leve, mas vamos esperar o exame para ver o que realmente aconteceu, porque é um jogador muito importante, fundamental. Sobre o Arrasca, o planejamento físico de um jogador que volta de lesão, de uma operação do joelho, que fica 2 meses e meio parado, descondiciona, a perna atrofia, e aí tem uma volta, um retorno, e conseguimos nesse Campeonato Carioca dando essa minutagem sem sobrecarregar um pouco, para ele também voltar ao peso normal, para ele recuperar os níveis de força, e somando treinos aquisitivos para que ele pudesse recuperar a forma física. Era questão de tempo, Com os jogos ele vai, e com os treinos ele vai melhorando, e uma das coisas que ele tem de bom é que ele se cuida, que é um cara que gosta de treinar, que treina com muita intensidade, treina todos os treinos sério, aquece sério, faz o trabalho de força na academia. Então o rendimento ele vai chegar, o físico vai chegar. E quando o físico tá bem, a minutagem vai voltar a dar a confiança necessária que o jogador perde quando fica fora, né? Fica lesionado. E hoje ele está já perto do prime do que a gente conhece. É um jogador muito diferente, como eu falei, é muito diferente. Ele é muito diferente. É uma loucura ver o que ele faz nos treinos e nos jogos. É um jogador que é muito especial. E sobre a posição dele, são ajustes micro, detalhes que a gente faz, mas não é o pisar na área ou chegar mais perto da área, é uma característica dele. É um jogador que tem números. Ele te dá gols e assistências altos durante uma temporada, então ele dá quase toda a temporada mais de 10 gols e mais de 10 assistências, portanto é um jogador que pisa a área, um jogador que não pisa a área, que não tem essa facilidade de chegar, ele não te dá esses números, então é uma coisa dele, e nos próprios treinos você vê que ele está ali toda hora, que ele está chegando porque ele tem
esse faro, né, de gol e de assistência. Então, é mais dele do que meu, esse posicionamento. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo faz um belíssimo início de brasileiro. É o time que mais cria grandes chances disparado. É o melhor ataque da competição também de forma disparada. Queria que você fizesse uma análise dessas 4 rodadas iniciais, se a equipe está produzindo tudo aquilo que você quer dentro do gramado. São 2 jogos agora em sequência sem sofrer gols também. De que maneira você trabalha com os seus jogadores a partir de agora para manter essa regularidade dentro do Campeonato Brasileiro? É o campeonato que requer regularidade, 38 rodadas, para chegar lá no final e conquistar o título. Obrigado. Uma maratona, né? Mas o que eu peço para eles é fácil. É que hoje à noite comemorem, não podem sair, mas é porque tem jogo sábado, mas eu falo assim, que comemorem, que curtam o jogo, a vitória, que esqueçam tudo e que curtam essa vitória, porque não é fácil vencer. Não é fácil vencer. Confia em mim, não é fácil vencer. E curtam hoje e amanhã é Vasco. É trabalhar, é preparar o jogo contra o Vasco. Vamos treinar com os jogadores que não jogaram. Sexta-feira vamos preparar o jogo e vamos pro sábado para tentar fazer um grande jogo. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Esse é o meu pensamento, o que eles também consomem, é o dia a dia, é o jogo que vem, como diria meu treinador, é partido a partido, né? A gente trabalha assim e vem dando certo. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, B2 Esporte. A gente vem falando nesses últimos jogos sobre a falta de contundência, de efetividade do Flamengo nesses últimos jogos. Hoje não. Hoje teve muitos gols e gols de cabeça, gol de fora da área. Mas eu quero falar especificamente do gol do Plata. Você, ano passado, eu te perguntei sobre a posição que você pensava em escalar o Plata e você me falou que ele poderia ser esse falso 9. Hoje você escalou nessa posição, ele faz um gol no ataque espaço, que você fala que é fundamental para o jogo, mas também o que ele gera de jogo jogando por ali. Eu queria que você comentasse especificamente sobre isso. Obrigado. O Plata é um jogador muito completo. É o tipo do jogador que apaixona o torcedor, porque ele corre o jogo todo, ele luta, ele tem muita qualidade, ele joga muito bem pressionado. Ele não foi falso 9, ele foi 9, verdadeiro 9. É um 9 que tem que apoiar quando tem que apoiar e tem que atacar espaço quando tem que atacar. E fez um excelente jogo. O difícil é deixar o Plata fora. Isso é difícil para o treinador. Então, às vezes, quando um cara é tão bom, o treinador ele tem que dar um jeito de colocar esse jogador. E por isso que eu falo, é muito bom ter essa dor de cabeça. Porque quando não começa a Plata, pode entrar no segundo tempo. Tem Luiz, tem Matheus Gonçalves que não jogou, e o Gerson pode jogar de volante, o Plata pode jogar de atacante. Eu vou mexendo essas peças desse jeito para poderem jogar, porque como é que eu deixo fora? O Plata ele é muito bom. E aí que eles brigam entre eles e eu também quebro a cabeça aqui que quem sai ganhando com isso é o elenco. Galera, que atuação belíssima do Flamengo, hein? O Flamengo jogou e não tomou conhecimento do Juventude. Fazia um gol atrás do outro e sempre queria mais. Deixe sua opinião aí a respeito do jogo, se você gostou. E também sobre a entrevista de Felipe Luiz. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu!